Primeiro que para o Legislativo, e principalmente para a Câmara dos Deputados, não, para o Legislativo não, o Senado não tem essa visão. Para a Câmara, ele é praticamente um ídolo dos deputados. Ele é um deputado chão de fábrica. Ele desce para conversar com a gente. Ele sempre foi assim. Ele nunca usava o microfone da tribuna, sempre usava o microfone do chão do plenário. Ele conhece individualmente todos os deputados. Ele conhece a geografia da Câmara. Isso é muito importante. Extremamente relevante. Relevante. Ele não precisa que o assessor diga quem é o Já deputado, sabe antes. quem é o deputado que ele está falando. E a maioria da população não tem noção do quanto isso é relevante no processo. Só abrindo um parênteses aí, utilizando essa bola que Fernando levantou. Gente, vocês não podem imaginar. E esse está um dos grandes problemas da política brasileira. A importância da Câmara dos Deputados. O trabalho que se desenvolve na Câmara. Na Câmara se trabalha muito. Nós temos diariamente 5, 6 debates de altíssimo nível dos interesses nacionais. Não tem uma semana que não esteja na Câmara, em uma comissão, 2, 3 ministros, as maiores autoridades brasileiras em todos os assuntos. A consultoria da Câmara é de altíssimo nível. E a gente não acompanha, não é? Já começa a acompanhar com a TV Câmara, com a Rádio Câmara, mas não acompanha como deveria. Você deve acompanhar o que o seu deputado vota, o deputado que você escolheu, como é que ele se posiciona, porque nós fazemos as leis que definem o destino do Brasil. Então, ele sabe articular isso. Ele deu poderes à Câmara, não é? Com até um discurso que eu não concordo muito, mas que é realidade. Se o deputado ficava 2 horas esperando um ministro. Hoje é o contrário, é o ministro que espera o deputado. O deputado não tinha como atender os seus prefeitos. Hoje o deputado atende os prefeitos, muitas vezes até de uma forma mais apta do que governadores de determinados estados. Ele conseguiu fazer isso. Agora, não é? Ele é nordestino, como eu sou, como nós somos, não é? De uma cultura diferente, de uma cultura política diferente, de um estado onde lideranças fortes, autoritárias, sempre o coronelismo sempre tiveram presentes. E ele tem esse componente também. Apesar do que votei nele já as 2 eleições, e não é Arthur Lira, é qualquer ser humano que tem muito poder. Aí o humor, às vezes, interfere no dia a dia, não é? Acordar um pouco mais zangado, ele está mais... O redator-chefe, no dia que chega aqui, rindo, as coisas fluem de um jeito. No dia que chega mal-humorado... Sai diferente. Você que fala. Você se respeite, viu, Maurício Leiro? Mas, rapaz... Às vezes, ele... Esse último episódio mesmo, com Haddad, mas não tinha razão para aquela ação. Apesar do que, isso também, não é? Um homem como Arthur Lira também não está submetido, como todo ser humano, ele tem momentos de alegria, de tristeza, de raiva, mas um homem com a responsabilidade dele, com o poder que ele tem, não pode, e ele não deixa, ser dominado pelo seu humor. Ele usa esse humor como uma arma dele. Então, ele estava cobrando, no fundo, eram as nomeações do Centrão. Não saiu a nomeação do Centrão? Tem tanta matéria aqui na Câmara, por que a gente vai priorizar o que o governo quer? Mas é uma luta de titãs. Você tem Arthur Lira de um lado, mas do outro lado você tem Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Um bruxo no bom sentido da articulação política, um homem que tem, não é, uma vivência, que tem uma experiência política, uma expertise do momento certo das coisas. Por mim, eu já tinha nomeado esses 2 ministros, mas você veja, ele não segura. E tudo isso de bom,
aquela coisa do ódio, ainda tem muito ódio, mas aquela coisa diária de ódio nas emissoras de rádio, televisão, nos blogs, nos sites, isso mudou. A gente hoje assiste o noticiário discute projetos, o noticiário discute ideias, e não um presidente da República que tinha um dia que não gostava de gordo, no outro dia não gostava de gay, no outro dia a mulher tinha que receber o salário, as mulheres teriam que receber um salário menor do que os homens, no outro dia nordestino não serve para nada. Isso é uma página virada, né? Um dia era a mulher do presidente da França que era feia, no dia... E hoje não, hoje nós já começamos a discutir coisas mais importantes e que são fundamentais para o país.